Olá, galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com força de vontade para continuar mais um conteúdo de Matemática 1. Hoje a gente vai concluir o conteúdo para a nossa prova mensal, tá certo? A gente vai falar de triângulos retângulos. Nesses triângulos retângulos, a gente vai falar não somente do Teorema de Pitágoras, mas também falar sobre as relações métricas existentes nesse triângulo retângulo, tá certo? Então vamos lá. Para isso, vamos relembrar os elementos de um triângulo retângulo. Ah, mas eu já sei que o triângulo retângulo tem a hipotenusa e os dois catetos, certo? Mas a gente vai falar da altura, de algumas projeções existentes no triângulo retângulo. Por exemplo, nesse triângulo aqui, eu tenho que a minha hipotenusa é BC, que eu tenho AC e AB sendo os meus catetos. E eu tenho também agora uma altura. AH é a altura referente à hipotenusa, que a gente sabe que no triângulo nós temos três alturas. Nesse triângulo específico, a gente vai falar sobre a altura referente à hipotenusa. Aí nós temos duas medidas adicionais, que são quem? O segmento BH, certo? E o segmento CH. Esses segmentos, eles são projeções dos meus catetos sobre a hipotenusa, certo? Então, ó, vamos pegar aqui esse segmento BH, que é o valor de M, ele é a projeção do segmento AB. Da mesma forma que a HC, que é N, é a projeção do meu cateto AC, que é B, ok? E isso é muito importante na hora da gente resolver as questões. Por quê? Porque quando a gente a gente olha para esse triângulo com a altura, nós percebemos que foi formado dois triângulos menores. Eu tenho o triângulo ABC, que é o meu triângulo original, e ele formou dois triângulos menores, o triângulo ABH e o triângulo AHC, certo? E, incrivelmente, esses triângulos eles são semelhantes. Por quê? Porque os ângulos formados, certo? Eu tenho aqui, ó, eu tenho um ângulo alfa e eu tenho um ângulo alfa no triângulo AHC. No triângulo ABH eu tenho um triângulo beta e tenho o triângulo beta no triângulo AHC também. Então, pelo caso AAA, que é o ângulo, que a gente viu na aula anterior, a gente tem que esses dois triângulos eles são semelhantes. E o que é ser semelhante? Quando a gente fala que triângulos são semelhantes, a gente tem que eles formam proporções a partir dos seus lados, ok? Então, a gente vai ter aqui, ó, que esse triângulo original ABC forma esses dois triângulos menores. E ainda tem outro detalhe. O triângulo original também é semelhante aos triângulos formados. Então, eu tenho que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo ABH, que é semelhante ao triângulo ACH. A partir daqui, nós iremos formar algumas relações a partir das proporções existentes entre os lados desses triângulos, tá certo? Então, vamos aqui, ó. Se eu comparar, primeiramente, o meu triângulo original, ABC, com um dos meus triângulos menores, eu vou pegar o triângulo ABH, eu vou ter assim, se eu pegar a hipotenusa do meu triângulo maior e a hipotenusa do meu triângulo menor, eu vou ter A sobre C, e eu pegar o cateto B, por exemplo, no meu triângulo maior, ele faz referência ao cateto H no meu triângulo menor. Então, eu tenho uma relação A sobre C igual a B sobre H. Então, BC igual a AH. A multiplicação dos catetos no triângulo maior é igual a hipotenusa vezes a altura. Você pode também pensar dessa forma. Se não, você pode aprender as semelhanças, né? Comparar os dois triângulos e fazer a proporção entre os seus respectivos lados. Se eu pegar o triângulo ABC e o triângulo AHC, eu vou pegar aqui, vamos pegar a hipotenusa do triângulo ABC, que é o A, e a hipotenusa do triângulo AHC, que é o B, igual, eu vou pegar esse cateto, que é adjacente ao ângulo beta, no primeiro triângulo, e vou pegar N, que é o mesmo cateto adjacente a beta, no triângulo menor. Então, eu vou ter A sobre B igual a B sobre N. Fazendo produtos meus pelos extremos, eu vou ter aí BH sobre AN, ou igual a AN. Então, a gente pode aí utilizar o quê? Que o cateto
que o cateto B ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Então, isso é análogo no outro triângulo. Eu tenho o cateto C ao quadrado vai ser igual a hipotenusa vezes a sua projeção sobre a hipotenusa. Ó, C ao quadrado igual a A vezes M. Essa é bem tranquila de se lembrar, tá? Pegando agora a semelhança entre esses dois triângulos menores, se eu pegar o cateto um dos catetos H sobre o cateto referente a LN no outro triângulo e pegar aqui o outro cateto M sobre o cateto referente a ele no outro triângulo, nós vamos ter H sobre N igual a M sobre H. Logo, a gente vai ter que a altura ao quadrado é o produto entre as projeções M vezes N. E, por fim, nós temos essa configuração, certo? Se eu pegar o triângulo original e um triângulo menor, vou pegar aqui o outro cateto, C sobre B, igual a H sobre N, eu vou ter BH vezes CN. Quer dizer o quê? Que um dos catetos multiplicado pela altura é igual ao outro cateto vezes a sua projeção, tá certo? Da mesma forma, similar ao outro, ó. Eu tenho aqui, vamos supor que eu pegue o cateto B. A projeção do B é o M. Então, eu vou pegar B vezes H, vai ser igual a projeção de B, que é M, a projeção do outro cateto, desculpa, que é M vezes ele, certo? Da mesma forma, eu vou ter a projeção de B, né, que é M. Da mesma forma, eu vou ter que C, o cateto C vezes a altura, H, é igual ao outro cateto B vezes a projeção de C, que é M. Percebam todas as relações existentes entre esses triângulos, tá certo? Todas elas derivam das semelhanças entre triângulos. Aí a gente vai praticar com algumas questões da apostila de vocês. Na página 105, eu comecei aqui com a questão 5, que diz o seguinte: dada a figura a seguir, determine a medida x indicada. Se você olhar aqui, o que eu tenho nessa figura? Eu tenho aqui o valor da hipotenusa do triângulo original, que é 7,5, que é 12, e o valor de um dos catetos. O que eu preciso encontrar? Esse cateto. Qual é a relação que eu vou utilizar? Eu posso pegar aqui, ó, o cateto, a hipotenusa do triângulo menor, que é x, sobre um dos catetos, igual a hipotenusa do triângulo maior, que é 12, sobre o cateto referente ao outro triângulo também, que no caso é x. Então, eu vou ter essa proporção aqui. Eu vou ter x sobre 7 igual a 12 sobre x. Fazendo a proporção dos meus extremos, eu vou ter x ao quadrado igual a 7 vezes 12. 7 vezes 12 é 84. X ao quadrado é igual a 84. Passa a raiz, né? Fica a raiz de 84. Quando a gente sabe que nós não temos uma raiz exata, então você fatora. Quando você fatora a raiz de 84, você vai obter 2 raiz de 21, que é o nosso resultado. X é igual a 2 raiz de 21. Na questão 8, nós temos uma situação que diz o seguinte: a figura a seguir ilustra a piscina de um clube. Se você perceber bem aí, ó, eu tenho uma piscina, na verdade, ela de perfil, né, sobre a profundidade. E eu quero saber, no princípio, o comprimento total da piscina. Se você olhar, eu só tenho uma medida, que é 5 metros. Para mim descobrir o comprimento total, eu preciso descobrir a hipotenusa desse triângulo formado aqui no fundo da piscina, ok? Então, para isso, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, porque eu tenho os dois catetos, 4 e 3, e preciso encontrar, ó, essa medida, x, que é a hipotenusa do meu triângulo. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado vai ser 16 mais 9, x igual a 5. Por quê? 16 mais 9 é 25, raiz de 25 é 5. Aí eu preciso saber o comprimento total. Então, você vai ter que o comprimento vai ser 5 mais 5, que é 10. Na alternativa B, eu quero saber a profundidade máxima dessa piscina. Eu já sei a parte de cima, que é 1,3 metros. Preciso descobrir quanto é a altura do meu triângulo retângulo. Para isso, eu posso utilizar o quê? Eu sei que a altura vezes
a minha hipotenusa vai ser igual ao produto dos meus catetos, que é uma das relações. Tia, eu posso utilizar outra? Pode, você pode, se você conseguir perceber a relação entre outros, você pode utilizar. Não existe só uma das relações que vai obter o resultado. Então, você tem aí a altura vezes a hipotenusa é igual ao produto dos catetos. Então, eu tenho H vezes 5 igual a 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12, você divide por 5, que vai ser igual a 2,4 metros, tá certo? Então, a profundidade total vai ser o quê? 2,4 mais 1,3, que é igual a 3,7 metros. É uma situação bem simples, se você conseguir já fazer as semelhanças entre os triângulos, tá certo? Na questão 9, nós temos o seguinte: duas crianças afastadas 50 metros uma da outra observam a mesma pipa pairando no ar. Sabe-se que a distância da primeira criança em relação à pipa é de 30 metros e da segunda 40 metros. Considerando desprezível a altura das crianças, determine a altura que a pipa está do solo no momento dessa observação. Vamos tentar montar essa situação. A gente tem aqui duas crianças, a criança está no ponto B e no ponto C. As crianças estão numa distância entre si de 50 metros. E a distância da criança à pipa, da criança B à pipa é 30 metros, da criança C à pipa é 40 metros, ok? Eu tenho um triângulo. Tia, mas eu preciso saber o quê? Eu preciso saber essa altura. Como é que eu sei essa altura? Eu só posso utilizar as relações métricas que a gente acabou de ver se eu tiver certeza que eu estou fazendo referência a um triângulo retângulo. Será que esse triângulo ABC é um triângulo retângulo? Como é que eu faço para descobrir? Você pode utilizar o teorema de Pitágoras, porque só vai ser igual àquele teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Então, se eu pegar 50 ao quadrado é igual a 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado, vamos ver. 50 ao quadrado dá 2.500. 40 ao quadrado, 1.600. 30 ao quadrado dá 900. 1.600 mais 900 é 2.500. Então, sim, nós temos um triângulo retângulo. Já que temos um triângulo retângulo, agora sim eu posso utilizar as minhas relações. Se eu não tivesse como provar que é um triângulo retângulo, eu não poderia utilizar as relações métricas, tá bom? Deixando bem claro isso. Qual é a relação que eu vou utilizar? Eu posso utilizar a mesma relação que eu fiz na questão anterior. A altura vezes a hipotenusa, porque eu quero saber a altura, não é? É igual ao produto dos catetos. Então, eu vou ter H vezes 50 igual a 30 vezes 40. H vezes 50 é 1.200. E eu tenho aí sobre 50, né? Que passa dividindo. Então, 1.200 dividido por 50 vai ser igual a 24 metros. Quer dizer que a altura que a pipa está do solo, né, perpendicularmente ao solo, é igual a 24 metros. Deu de entender direitinho? Vamos para essa outra questão. Um enfeite natalino é suspenso no ponto C por um barbante, preso pelos pontos A e B ao teto de uma casa, conforme a ilustração. Sabendo que a distância do enfeite ao teto é de 12 centímetros e que a distância entre A e B é de 25 centímetros, determine o comprimento total do barbante. Eu preciso, quem é o barbante? O barbante é AC e CB. Eu preciso determinar essa medida, AC mais CB. Para isso eu vou fazer o seguinte. Aí nós temos aqui o seguinte, que eu preciso primeiro, vamos entender que aqui nesse triângulo eu posso chamar essa parte aqui de N e essa parte de M, que é as projeções dos meus catetos sobre a hipotenusa, tá certo? Mas se vocês perceberem, eu não tenho como resolver isso se eu não tenho um dos valores das minhas projeções, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que N é igual a 25 menos M. Por quê? Porque se AB, que é N mais M, é 25, eu tenho que N vai ser igual a 25 menos a outra medida, que é M, tá bom? Por que eu faço isso? Para eu poder utilizar a minha fórmula, que eu vou ter assim, ó. O produto das projeções é igual à altura ao quadrado, ok? Mas quem é o meu N? Eu posso substituir. No lugar do N, eu vou colocar 25 menos M. Faço aí a minha distributiva, eu vou ter 25M menos M ao quadrado igual a 144, que é 12 ao quadrado, não é isso? Aqui, se vocês perceberem, eu vou ter uma equação do segundo grau.
Vou organizar m ao quadrado menos 25m mais 144 igual a 0. Aqui, quando você faz o delta e o Bhaskara, você obtém essas duas medidas, 16 e 9, tá? Então, quando você for colocar, vamos supor que m é 16, então o teu n vai ser 9. Se o teu n for 16, o m é 9, tá certo? Então, vamos considerar m 16 e o meu n 9, já que as medidas são, na figura estão proporcionais. Vamos agora descobrir a partir daí quem é o meu segmento AC e quem é o meu segmento BC, tá? Então, o meu segmento ABC, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, já que é um triângulo retângulo, e encontrar BC. Então, eu tenho aí BC ao quadrado igual a 16 ao quadrado, né, que é o valor de m, mais 12 ao quadrado. 16 ao quadrado, 256, 12 ao quadrado, 144. Então, essa soma é igual a 400. Logo, o meu lado BC vai ser igual a 20. Aí, nós fazemos a mesma coisa no outro triângulo. Eu vou ter aí AC ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144, 9 ao quadrado é 81. Eu tenho aí 225. A raiz quadrada de 225 é 15. Logo, o barbante utilizado aí, que é AC mais BC, vai ser igual a 35 metros. Interessante, né? Basta a gente conhecer as semelhanças entre os triângulos retângulos, tá certo? Fica para casa agora o seguinte, no livro 2, tá? Que é, no caso, o livro 1B, na página 109, vocês vão fazer as questões de 1 a 4 e me entregar, ok? Espero que todos fiquem bem e estudem, que a prova está se aproximando, tá? Um abraço a todos.